jornalismo, ele busca dar respostas, né? E busca, por exemplo, numa reportagem ali por meio do lead, se a gente for pensar assim, ter questões muito objetivas do que aconteceu, né? E isso muitas vezes acaba por reduzir a discussão sobre o suicídio, sobre as causas que levaram uma pessoa a cometer tal gesto, apenas numa simplificação de que foi por esta causa ou foi por esta outra causa. Eu acho que isso fica muito evidente em algumas coberturas, por exemplo, que a gente pode acompanhar de perder o emprego, teve um problema familiar. Então, isso acaba muitas vezes reduzindo essa discussão de uma maneira, infelizmente, muito ruim, né? Já que esse assunto realmente ele é muito complexo, ele tem muitas vertentes, ele tem muitas maneiras, né, de se apresentar do que apenas essa maneira reduzida de foi por uma causa ou foi por outra. A gente vai ter uma abordagem jornalística do suicídio em si, lá no início do século passado, de uma maneira sem critérios, né? Com detalhes, com uma exposição muito grande. E o jornalismo ele veio num processo, né, de transformação e principalmente de cuidado com essas informações e também com cuidado da privacidade do outro. E nessa linha a gente vai ter ali, principalmente a partir da década de 50, uma outra visão, né, e muitas vezes até um certo silenciamento, que se chama. A partir dos anos 2000, principalmente 2010, a gente vai ter uma virada, né, nessa questão da abordagem. Isso é um movimento liderado principalmente pela Organização Mundial da Saúde, que identificou o suicídio como uma situação muito grave, né, pelo volume e pela quantidade de casos registrados, de uma enorme complexidade e da necessidade urgente de auxílio de outras ferramentas. E a mídia entra como uma outra ferramenta para auxiliar no esclarecimento, para ajudar nessa abordagem e também para identificar, para mostrar que há outras alternativas, né, que há como buscar ajuda, que há como sair desse momento. Eu acho que a gente pode pensar a imprensa como a construtora, sim, de imaginários, né? E nesse processo, o que acontece? Muitas vezes o suicídio, e eu acho que também valeria para a questão das doenças mentais, da saúde mental como um todo, durante muito tempo teve um estigma muito forte. Então, como que a gente vai fazer uma reportagem dizendo você que está em sofrimento, é importante buscar ajuda, é importante conversar sobre isso, é importante falar sobre os seus sentimentos, quando, ao mesmo tempo, tu tá gerando estigmas completamente diferentes. Então, são imaginários completamente diferentes que não se conversam. E eles somente ajudam a perpetuar esses estigmas. Então, a gente tem que compreender que... E Durkheim esclarece isso muito bem há séculos atrás, de como a sociedade que a gente vive, ela impacta na maneira como nós nos enxergamos e nós nos relacionamos com elas. Voltando sobre a questão da cobertura jornalística, então eu acho que ainda existe uma certa dificuldade, exatamente por ser um processo muito novo, por ainda haver um desconhecimento muito grande dentro das redações, que, por exemplo, não sabiam que existe uma cartilha específica sobre isso, com algumas orientações, que não sabem exatamente o porquê que existe esse silenciamento. E principalmente porque ainda há esse conceito de que sobre suicídio não se fala, né, na redação, e isso sim está diretamente ligado a esse receio de que no momento que tu fala, tu acaba gerando uma situação que possa estimular outras pessoas. Eu acho que nós ainda estamos nesse processo de aprendendo, né, a se relacionar com esse assunto e como fazer uma cobertura que seja o mais ética e também responsável ao mesmo tempo.
o jornalismo, ele ainda, eu vejo pelo menos ele como com uma responsabilidade ainda muito séria em relação a esse assunto, de ser a âncora que vai puxar esse debate. Eu acho que o jornalismo, mesmo que não consiga atingir diretamente os jovens para trazer para essa discussão, ele precisa ser o responsável por manter essa discussão acesa na sociedade, com responsabilidade ainda por cima. Então, eu acho que não é um desafio fácil, ao contrário, né, porque ele requer vários acertos e, consequentemente, erros e aprimoramentos, mas sim, é responsabilidade do jornalismo sério manter esse assunto em voga, achar ganchos, né, para talvez conversar com diferentes grupos. O suicídio, que na verdade não é o suicídio, pelo menos quando eu fiz o meu trabalho, parei de usar o suicídio, a gente tem o ato. Porém, a gente tem que pensar que ele é vários atos, né? Então, por quê? Porque as razões de um não são as razões do outro, a complexidade de um não é a complexidade do outro, a maneira de auxiliar um não é a mesma maneira de auxiliar o outro. Então, são vários suicídios que acontecem. Então, conseguir dialogar com todos esses grupos é muito difícil. Então, mas ter isso em mente, que é difícil, e ter em mente que é preciso renovar a maneira de abordar, eu acho que já é uma vitória bem grande da imprensa.